Você é uma menina. E você é uma menina negra. As pessoas não vão passar a bola pra você. Eu lembro de ligar pra um amigo branco, falar assim, eu tô sentindo que eu só tô nas salas porque eu sou negra. Aí ele falou assim, então você vai entrar nessa sala bem linda, porque o tanto de gente que só tá nos lugares que tá porque é branco. Pois é. Parem de me cobrar o que eu tenho que escrever. Eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre relacionamento, eu quero... Aí, você tá falando de educação, por que você não fala de educação para crianças negras? Você tá falando de amor, por que você não fala do amor negro? Cara, para de querer pautar o que eu tô falando. Nietzsche fazia uma diferenciação entre os tipos de riso. Ele dizia que existe um riso gelado, que era o riso direcionado ao outro, ao comportamento do outro, que é um riso meio hipócrita, porque ele não se implica, sabe? Ele não se olha, ele se coloca assim, num lugar de superioridade. E que também existe um outro tipo de riso que é o oposto ao riso gelado. Um riso que a gente consegue direcionar às nossas incongruências, aos nossos valores, aos nossos desacertos. A minha convidada de hoje é uma mestra nesse riso quente, visceral, implicado. Escrevendo roteiros ou com seus vídeos geniais nas redes sociais. Ela nos convida a encarar as nossas loucuras assim, de perto. E eu preciso dizer que eu tenho muita moral, minha gente, porque essa maravilhosa veio de Brasília, gravidíssima, só pra bater um papo com a gente. Natália Cruz! Que prazer gigante, minha amiga, ter você aqui. Tô muito feliz de estar participando desse momento, muito feliz de te ver fazendo o que você faz tão bem. Tô aqui, querendo ser mais plateia. Vai tocando. Ah, não tô bem, eu vou conversar com tu. Ah, mas eu tô tão feliz de você vir. Nossa, sério. Eu quero agradecer muito o feliz. convite mesmo. A gente recebe alguns convites de podcast. Agora o videocast, ele mexe com a gente, porque é isso, né? De estar junto, de ter suquinho aqui, gente, bolo. E eu faço o bolo, ela escolheu bolo de cenoura, tá, gente? Eu fiz o bolo de cenoura, que também é fácil. Depois eu mando a receita pra vocês. Depois eu posto, em algum momento. Muito obrigada, eu que agradeço mesmo. Amiga, mulher, negra, Brasília, você acha que você começou a fazer piada pra sobreviver? Ai, eu tava pensando nisso esses dias. Eu não sei se foi algo que eu percebi que eu tinha, e aí eu usei como ferramenta, porque eu entendi que isso ia me dar uma força que eu não tinha fisicamente e socialmente. Na verdade, eu sempre fui uma negra de classe média, né? Então, eu não tenho esse lugar do periférico. E, em contrapartida, é um lugar também um pouco mais solitário, de ser uma das únicas sempre. E eu também era muito magra sempre, então não tinha muitos... Não tinha muita saída, não. Sei. De paquera e de... Então, eu percebi que um jeito de me livrar das brincadeiras desagradáveis era sendo muito legal. E uma das minhas partes mais legais era fazer as pessoas rirem e ser divertida. Então, eu conseguia estar entre os pops e não ser alvo deles. Agora, eu tava pensando outro dia se eu usei esse dispositivo, se eu entendi que era um dispositivo, ou se ele foi igual a musculatura, quando você vai exercitando mais, vai ficando. Mas eu acho que eu tinha essa quedinha, assim, pra graça. Meus pais falam, embora agora sendo mãe, eu acho que toda criança é meu artista. Minha mãe fala, porque você, desde pequenininha, pegava roupa, fazia gentil. Eu falei, gente, toda criança mas tem é todo isso. mundo assim. Toda criança não é assim. Não é, amiga. Eu acho que tem um portal da arte mais aberto. Mas, enfim, tem um misto dos dois, sabe? Foi pra sobreviver e também foi algo que já veio meio acoplado. A inteligência de pegar e usar aqui. Então, já que eu tenho esse talento, já que tem um negócio que é natural aqui, deixa eu usar pra dar conta. Você falou do negro de classe média, né? Tem um lugar de muita solidão, né? Assim, eu vim da periferia, então perto de mim tinha muitos negros. Mas hoje não é a mesma coisa, nem pros meus filhos, assim. Assim, é verdade. Meu filho, ele tem... O melhor amigo dele na escola é um menino negro, mas só tem menina branca na escola e os amigos são... Se meu filho for hétero e for namorar a menina, ele vai palmitar. Porque ele não vai conhecer na escola, pelo menos, de que ele convive. E aí também não pode ser uma coisa, assim, que não seja tão orgânica, né? Todo mundo tá ali no meio se paquerando e não, ele vai ter que procurar algum em outro lugar. Eu também penso muito isso com o Joaquim, assim. O Joaquim, ele é muito negrinho, único nos espaços que ele tá. E aí já é uma vivência muito diferente, porque Bruno, meu marido, além de ser muito mais retinto, ele veio de uma criação ali da periferia, então ele também tem uma outra perspectiva. Eu fico assim, parece que eu sei um pouco dessa dor que ele vai passar, parece...
eu fico assim, ele tá com 2 anos, inclusive. Porque a gente nem é ansiosa, imagina. O meu tá com 12, tá? Não sou tão ansiosa quanto ela, não. Mas eu fico pensando assim, eu acho que eu não sei se tem um momento que a gente entende, certamente tem, mas tem um momento anterior que a gente entende na sensação que a gente é tratado diferente. Sim. Então eu fico pensando, será que ele já tá sentindo? Eu lembro que na primeira creche cobravam dele já muito... Vocês estão tratando ele como um bebê. Ele tinha 1 ano e 2 meses. Eu falei, eu vou tratar como... Vamos tratar como idoso? Me permite. Então eu fico, será que já é uma cobrança? Porque elas estão sentindo que ele era o único. Às vezes nem elas percebem que elas estão cobrando aquilo. Então eu fico pensando muito nisso. Eu fico assim, gente, ele vai trazer uma loirinha pra cá e eu vou como é que eu vou lidar com isso? Ou um loirão, né? Eu fui olhar todas as colegas dele da sala, né? E eu pensei, mas... Eu não sei que ele namorasse com o Cardoso, que é o único, que é o menino negro que ele anda. Se ele escolher alguém da sala, ele vai me trazer uma família branca pra eu conviver, sabe? Assim, uau! E é bom assim... também, eu fico pensando que é bom pra tirar a gente desse lugar, que a gente ficou um pouco do ideal, assim, do, né? De que as coisas acontecem, dessa discussão mais acadêmica, Porque na prática eu fico pensando, o meu discurso ele ficou tão rígido em algum momento da minha vida que eu me esqueci que minha mãe era branca, que eu sou fruto da palmitagem. No caso, um pequeno detalhe. Eu zoava muito, eu ficava, não sei o quê. E eu sou o puro fruto da palmitagem. Da palmitagem, olha ela aqui. E aí eu falo, gente, então vou tirar essa satisfação com meu pai. Tipo assim, não, linda. Vai chegar com ele agora e falar, querido. Então, assim, na vida real as coisas acontecem diferente, sabe? É diferente. Então, tem que aceitar o orgânico e o que... E a gente tá se desconstruindo o tempo inteiro, assim. Eu quero ver o que é essa geração do Joaquim. Paulo Vieira fala muito que eu tô criando um Nepo Baby preto. Eu quero criar um Nepo Baby. Como é que é um Nepo Baby preto? Eu quero saber. Eu quero criar. Deixa eu criar meus Nepo Baby. Eu tô tentando muito deixar herança. A galera fala assim, porque eu não preciso deixar herança pro filho, amor, porque tu recebeu da tua mãe e do teu pai. A gente que não recebeu, eu quero deixar, eu quero fazer uma herança pros meus filhos. Eu quero Nepo Babies pretos no mundo. Teve um momento que tinha um amigo do Bruno lá em casa conhecendo o Joaquim, e aí o Joaquim tava brincando na varanda e passou um vento. E o Joaquim ficou muito nervoso com o vento. Ficou, ficou brigando com o vento. Aí eu falei, gente, imagina, você ter um filho, ele é bonzinho, ele é ótimo, só quando não venta. O problema dele é o vento. Mimada, não. Não. Só briga com o vento. Cara, não, e a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, falando sério, se é que a gente vai conseguir falar sério sem estar rindo em algum momento nessa conversa. Eu fui convidada para estreia de um filme. E aí era uma estreia dos Minions, na época. Tá. Cinema chiquetérrimo, né? Os artistas que fizeram a dublagem do filme todos no cinema. Então, assim... E aí, aquele cinema com o cardápio pra gente escolher o que a gente ia comer. E aí, Isaac olhou pra mim e falou assim... Nossa, eu tenho medo do que esses meninos vão aprender sobre a vida se acostumando com isso. Aí eu olhei pra ele e fiz... Olha bem ao redor. Tem quanta nossa cor aqui? Tu acha que aqueles branquinhos ali que papai e mamãe também cresceram assim, estão se preocupando com isso? Porque quando a gente cresce, a gente ainda tem que se preocupar com essa merda. Nenhum ali tá sentado pensando nisso, cara. Porque eu tenho que estar aqui num momento lindo de diversão, proporcionando algo que eu não tive pros meus filhos. Eu tenho que estar pensando se eles vão virar playboyzinho porque eles estão vivendo isso aqui. É difícil, né? É verdade. Cara, me dá paz um pouquinho. Porque já tem uma ladeira maior pra gente. Quando a gente estiver no plano, a gente ainda fala assim, mas peraí. Mas será? O que eles vão achar que a vida é plana? Eles não podem achar que... Puxa, eu quero que eles se acostumem mesmo, assim, não é ruim, não. Mas é um lembrete que eu tenho que estar fazendo com eles, sabe? Isso é bom. Eu me lembro da primeira vez que eu ganhei um pouco melhor, e aí eu fui no mercado, e a minha compra de mês tinha dado um pouco mais de R$1.000. E na época, a aposentadoria da minha mãe era mais ou menos isso. E eu tive uma crise de choro. Olha só. Eu saí do mercado e fechei a porta do carro e tive uma crise de choro. E eu falei, eu gastei no mercado o que minha mãe ganha no mês. O que algumas tias minhas ganham no mês. Sabe, assim, deu uma porrada. Porque a gente muda, mas os nossos pais, os nossos tios, os nossos parentes ainda têm uma vida... É desse jeito. Cara, e aí eu tive uma crise. E eu liguei pra minha irmã, chorando. E ela fez assim, irmã, eu acho que é aquela coisa de
pensar em gastar o nosso dinheiro com responsabilidade. Eu não! Eu quero gastar todo de Big, de chiclete! Eu não quero ter responsabilidade! Porque assim, por quê? Porque quando a gente finalmente acende, eu tenho que gastar com responsabilidade. Tem que ter um peso, sacou? E tem um momento, e é muito bom isso que você tá falando, porque tem um momento que a gente pode escolher o que a gente vai perpetuar, né? Sim. Me lembrou muito também quando eu consegui juntar um primeiro monte de dinheiro, assim, eu e o Bruno, a gente já tava casado, acho que tava grávida do Joaquim. E aí a gente ia comprar um carro. Eu falei que minha mãe é branca, né? Meu pai é negro. E aí a gente ia comprar um carro. E um carro melhor, assim, um carro que eu acho que eu nunca andei num carro assim, quando eu era pequena ou adolescente, nem o Bruno e tal. E a gente comunicou essa compra. E aí meu pai trouxe assim... Aí ele falou... Nossa, minha esposa tá com um carro, minha filha mais nova vai tirar um carro tal, e eu aqui sem carro, é uma coisa que ele trouxe, acho que não foi pra me pesar, mas foi uma coisa que absolutamente naquele momento eu entendi, eu não posso fazer isso, eu não posso ficar aqui ostentando, eu falo, será que eu divido em dois, pego 2 carros populares? Não. Eu só sei que eu caí naquele drama queen interno, que é uma coisa que ele traz também, dele. Aí, só pra resumir a história, eu não comprei o carro que eu ia comprar. Eu comprei um muito mais caro, que era muito mais velho, porque era um super negócio bom. Sim. Na época eu falei, não posso fazer isso, fiquei com medo, recuei. Mas depois deu a pandemia que ele não tinha mais carro novo vendendo, não tinha uma coisa assim, era só carro novo, usado, super valorizado. Paguei mais por um carro mais velho, porque eu não quis fazer também isso, de falar assim, cara... Então, hoje eu tento me dar uma liberada também, sabia? Cara, e é um exercício, porque até... Essa coisa do racismo e das nossas condições sociais, elas ficam tão presas na gente que você muda, mas aquilo tá com você. Entendeu? Então, se a gente fica nesse peso... E aí, no dia que eu falei com a minha irmã, ela na cara, gastar com responsabilidade, eu quero gastar tudo de chiclete! Eu tenho direito dessa merda, porque tudo tem que pensar tanto. É verdade. Sabe? E aí, pros nossos filhos, eu tô nessa vibe, assim. A minha filha perguntou pra mim esses dias se eu era consumista. Falando de consumismo. E Helena tá com foi... anos? Tá com 10. Helena foi vegetariana por 2 anos. Por vontade Dos 6 dela, aos 8 ela foi vegetariana. E eu apoiei, etc e tal. E ela falou, mãe, você vai parar de comer carne ou não, querida? Não tá nos meus planos, essa é uma evolução pra outra vida. E aí, quando ela me perguntou do consumista, falei, filhota, deixa a mãe te contar uma coisa. Eu cresci vivendo, ganhando roupa de doação, com a roupa que minha mãe dava. Eu nunca tive condições de olhar algo e falar assim, eu vou comprar isso. Eu quero isso e eu vou comprar. Sem ter que estar fazendo um monte de cálculo. Então, sim, a mamãe tá acessando o consumo pela primeira vez na vida e a mamãe quer tudo. Eu quero tudo, com juros e correção monetária. Tá certo, tá errado, filha? Não sei, mas não vai ser na minha vez que vão me dizer que eu tenho guarda-roupa cápsula. Agora é a minha vez. Nossa, isso é muito importante, muito, pra tudo, pra aprender a cobrar pelo nosso trabalho, tudo. Tudo, cara! Dá uma outra dimensão, você poder, inclusive, você poder se passar, né? Você poder passar o limite e falar assim, aqui eu dei uma exagerada. E agora então, acho que agora não precisava, né? Porque aí se for pra errar, deixa eu errar um pouquinho pra mais, só tô errando pra menos. Eu só erro pra mim desde que eu cheguei nesse mundo, cara. Ai, porque você tem que ser minimalista. Amor, a vida foi minimalista porque ela me impôs isso desde que eu cheguei aqui, E eu fico pensando nesse tempo de internet também, esse medo do cancelamento que as pessoas têm. A gente já nasce meio canceladinha, A gente é meio canceladinha. A gente já tá ali lutando pra... A gente tá meio canceladinha desde sempre. Então tem esse pavor de, tipo assim, o que é cancelar? É me sabotar? É me tirarem dos espaços? É me... No caso... A Titia tá estudando aqui. Caso. E aí, pronto. Essa era a minha próxima pergunta. Eu vivi uma situação com a Helena que ela jogava basquete na época. E aí, ela tava na quadra. E ela saiu da quadra muito chateada, chorando. Deitou no meu colo e falou, mãe... Eu falei, por que você não vai entrar, filha? Porque você saiu, não entendi. Aí ela, ninguém passa a bola pra mim. E aí, eu dei uma acolhida nela, acolhi, ela chorou, acalmou e tal. E aí, quando ela chorou, eu fiz, filha, pode chorar o tanto que você precisa chorar. E a mãe precisa te dizer uma coisa. Você é uma menina. E você é uma menina negra. As pessoas não vão passar a bola pra você. Se você quer a bola, você vai ter que aprender a entrar na quadra e tomar a bola. E assim, pra mim, é um aprendizado falar, tudo bem, filha, deita aqui no colo da mãe, chora essa dor, e depois você levanta e toma a bola. Porque na minha infância foi, pô, vai lá agora e tome a bola deles. E se puder dar um soco na cara dele pra saber quem é que manda, você faz também. E aí,
eu acolho o sentimento dela e falei isso. Quando eu li sobre a tua história, eu vi que você mandou e-mail para um monte de gente. Você quis tomar a bola. Você, querido, vocês vão me dar a bola. Como foi isso? Elisama, foi muito... Eu acho legal, porque é uma metáfora muito literal também, porque esse negócio de escrever a sua própria história é quase literalmente. É quase isso, escrever, no caso, foi. Eu fui escrever, então eu sempre consegui sonhar. E eu acho que a classe média me possibilitou isso, assim. Porque quando a pessoa é muito restrita de horizonte, de oportunidade, de referência de quem já conseguiu, ela não tem... O sonho dela não chega muito longe. O sonho dela, às vezes, é assim, eu queria me matricular na escola tal, eu queria uma bolsa para... às vezes é um sonho importante, que leva longe, mas ele é um sonho que ele é mais... Ele tem um alcance ali menor de ponto de chegada. Então, quando eu fui para o Rio estudar, quando eu me formei ali em publicidade, falei, pronto, aqui é o diploma que vocês queriam. Eu não consegui bancar isso aos 18 anos, de fazer artes cênicas, mas quando eu entreguei a publicidade, falei, agora eu vou pro Rio, vou buscar esse diploma de atriz, de artista. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui nessa esperança, falei assim, cadê o olheiro que vai me achar? Cadê? Tô aqui, já pronta. Quem vai me encontrar? E foram 3 anos de aprendizado, de que ninguém vai te encontrar. E a gente que tá fora do eixo Rio-São Paulo, a gente tem muita essa ilusão, né? Só basta eu chegar lá, o esforço é chegar no Rio. Não, e a gente escuta muito, tipo assim, não, porque fulana, a protagonista dessa novela, foi encontrada numa aula de teatro. Eu falei, pronto. Ela tá passando no shopping. No Rio, você passa no shopping e o olheiro te acha. Não tem essa história da Angélica? Aí você vai entendendo quem é a Angélica, quem é você. Não... No caso, amor, de pretinho, ela só tem a manchinha na perna. Tá? E nem pras Angélicas tá fácil, você é um pouquinho maior, a mancha pretinha, só você sabe. A minha mancha é mais expandida. Ela é um pouquinho expandida. E aí, então, quando eu fui... Só que essa mania de, tipo assim... O não já tem, ou de tentar abrir certas portas. E assim, eu falo das que consegui, não. O Fábio Pochá foi um que me respondeu, e aí eu fui gravar. Mas eu já tinha pagado esse mico várias vezes com várias pessoas. Já tinha escrito... Gente, eu andava nos aeroportos com CDs... Na época era CD que a gente gravava depois do disquete. E aí eu tinha uns vídeos meus meio não, totalmente amadores, de fazendo comédia. Eu falei assim, gente, quem eu encontrar, eu vou entregar esse CD. E eu lembro que eu encontrei o Luciano Huck. E ele tava sentado, eu falei, eu vou ter que entregar esse CD. Eu não sei, acho que foi Deus, eu não consegui entregar esse CD. Eu acho que ninguém tem CD. Acho que talvez eu tenha postado pra alguns artistas, enfim. Se você tem CD, você manda pra minha casa. Urgentemente, eu tenho algum dinheiro guardado. Manda pra minha casa, eu vou resolver isso com a Natália depois. Mas... E aí, foi uma... Aí eu trabalho... No último dia no último ano do Rio, eu já tinha meu DRT, já tinha conseguido ali o que eu fui buscar, que era essa formação. As coisas não tinham acontecido, não consegui trabalhar nem na publicidade, que era minha área de formação, nem oportunidade no audiovisual. Mas estava trabalhando numa produtora de filme. E essa produtora passava pessoas, Lázaro Ramos, outras pessoas o tempo inteiro. Eu estava muito perto fisicamente, mas muito longe. Tipo, eu era assistente de produção. E ganhando muito mal. Não é um recado pro meu chefe, não, que eu inclusive amo. É que eu não tinha... Eu realmente... Esse melhor salário da galera, querido. Eu não tinha ela formação. Não pode falar, mas eu posso. Eu passei o texto por ela. Mas aí... Aí, quando eu falei, beleza, não dá mais pra ficar aqui, muito lisa mesmo. Tipo assim, essa negra de classe média que eu fui em Brasília, eu nunca fui no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro eu não tinha... Meu pai, a ajuda que ele me dava em Brasília, ele pagava metade do meu aluguel, isso já era muita coisa. Então, eu lembro de... Era muito escasso. E aí eu decidi, final desse ano, já tenho meu DRT, vou voltar pra Brasília. E voltei e falei, agora eu vou brincar de ser adulta, chega, acabou. Mas... Chegando em Brasília, com a mente tranquila, sem precisar estar sendo encontrada por um olheiro, sem precisar saber onde é que é a minha oportunidade, porque no Rio tem essa áurea, né? Vai numa festa que o diretor vai estar lá. E aí, lá em Brasília, que a mente estava tranquila, eu consegui um trabalho para ganhar o mesmo que eu ganhava no Rio, mas sem pagar a conta de aluguel, morando com meus pais. Eu comecei a produzir. Aí eles amaram o que você está fazendo aqui. Comecei a fazer minhas coisas. E aí teve um determinado momento que o editor falou, eu não vou conseguir mais editar seus vídeos e tal. E eu falei, beleza, eu tenho 7 vídeos. E aí, esse portfólio que eu nunca consegui construir no Rio. Eu nunca consegui... Eu tinha um sonho de construir a trupe, de achar minha galera. Eu vi a Regina Casé falando de... Como é que é aquele grupo que ela teve, gente? Que era Evandro Mesquita.
Então... Eu falava, gente, eu vou encontrar minha galera no Rio, circo voador. Muito sonho de branco. Branquinho. Meu sonho era branquinho. Amiga, não era localizada. A gente tinha que ter se conhecido pra falar, querida. Amiga, você tem noção, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Eu fazia muito escova, né? Eu vivia com cabelo liso. E as pessoas falavam assim, nossa, eu tenho tanta vontade de saber como é que é seu cabelo. E eu ficava assim, como é que ela sabe que não é assim? Amiga, era desse lugar. Alguém tinha que fazer um chá revelação de raça pra ela. Vamos fazer chá revelação de raça pra você, Foi na Natália. UNB, foi quase... O meu professor, ele tirou esse tampão e ele falou assim, cadê os negros dessa faculdade? Hein, Natália? E aí ele falou assim, me expôs pra... Mas eu tô tão disfarçada. Aí eu fiquei Olha meu pensando cabelo. E a bonita tinha passado por cota, mas assim, pra ela era uma cota que indígena. Eu não sei o que eu achava na minha cabeça, sinceramente. E aí, esse negócio de pegar a bola veio desse lugar, assim. Tentei muito entrar no Porta via atriz, que era o que eu queria ser. E eu comecei a ver os convites que vinham pra eu atuar. E como é difícil. É igual jogador de futebol, você vê e fala assim, muitos meninos sonham com aquilo e jogam bem. Mas é uma confluência de fatores pra você ser um astro, assim, é muito pouco. E aí eu fiquei pensando assim, então eu não posso ficar dependendo dessas... Quantas vezes eu viajei para fazer participação e fui cortada na edição? Assim, muitas vezes. Nossa! E aí eu comecei a falar assim, então, deixa eu escrever o que eu queria interpretar. E aí eu comecei a escrever para mim. Não só os vídeos, mas eu comecei a escrever. Teve uma peça de teatro em Brasília. Entrei no Porta pela escrita, porque eles não tinham vagas para atriz no elenco, mas eu consegui ser roteirista fixa. Então, a escrita, ela veio facão, abrindo os caminhos, assim. E até hoje é assim pra mim. Eu escrevo, eu vou. Eu escrevo, eu vou. Eu só vou onde eu posso escrever. Parece que tem que escolher. Porque, assim, roteirista e atriz. E eu lembro da última vez que a gente se encontrou, que a gente falou alguma coisa de contrato e tá dizendo, não, meu contrato lá é como roteirista. Isso. Você queria como artista? Tipo assim, não que o roteiro não seja uma arte, divisão, né? Em vez de englobar tudo. Pega tudo. Você tem a sensação, porque a sociedade faz a gente ter que escolher, né? Assim, não, você tem que ser uma coisa. Você quer ser roteirista ou você quer ser atriz? Você não pode ser as duas coisas. Uhum. Sobretudo quando nós falamos de pessoas assim, né? Como é que a... Ai, gente, tem um moço na internet que eu dou muita risada. Essas pessoas um pouco mais pigmentadas, que tomaram um pouquinho mais de sol, elas têm que escolher um pouco melhor, sabe? Não dá oportunidade. Você quer ser tudo, querida. O mundo é seu. Não escolha qualquer das duas. Você tem a sensação na sua carreira que você tem que escolher? E se você tivesse que escolher, que eu acho que teria que mutilar um pedaço seu, né? Alguma das duas ia ser sacrificada, ia ser sacrificada, Inês, eu tenho a sensação... Eu tô, inclusive, em terapia, eu fico tentando... Porque eu falo muito em terceira pessoa. A Natália é roteirista, a Natália é atriz. E é muito compartimentado. Porque eu sinto na pele, no bolso... O mercado me faz sentir assim, ele me paga pelo roteiro. Ele me busca pelo roteiro, ele já me quer. Ele me chama pra falar. Então, as portas do roteiro estão... essa roda girou, já girou. A Natália atriz... Desculpa, gente, eu também não gosto muito de falar terceira pessoa, mas eu não consigo. Nesse tema eu falo. A Natália atriz, ela tá tentando lugar ao sol, ela tá falando assim, não, eu vou, mas aí deixa eu fazer uma ponta também. Deixa eu fazer só um negocinho assim, Então, no Porta dos Fundos mesmo, em vários lugares, eu sempre cavo uma participaçãozinha pra mim, esse aqui. Eu cansei de escrever roteiro que a personagem chamava Natália Cruz. Os dois vídeos, tem o Cota e o Nota de Repúdio, que foi um dos mais que tiveram mais visualização. Tem pergunta sobre ele aqui. Eu amo Cota. É Natália. A Natália não veio, tipo assim, é pra ser eu aqui, tá, gente? Então, ainda tem esse... Eu ainda confio, parece que eu ainda confio mais nessa roteirista. Ela já tem um macete, ela já tem... A atriz, ela é mais insegura, ela ficou meio atrofiada e mexe num lugar também de... Você não tá querendo aparecer, não? Você tá tô. No caso, eu tô. Eu tô trabalhando isso pra aceitar que eu posso querer aparecer. Então eu quero. É tipo assim, não, eu vou fazer porque você tá me chamando, você tá me achando muito bom, mas eu... Não, linda, você sabe que quer. esse é um lugar muito que a mulher não pode querer aparecer? Né? A mulher, ela tem que querer ficar quietinha, ela tem que querer fazer por você, vai ser ela achada, não pode, ela tem que ser achada, ela tem que ser desejada. Isso, assim. ela não vai na caça, né? Eu falo muito isso, a gente é educada pra ser desejada, não desejante. Então, quando você fala assim, eu quero aparecer, não, é meu desejo. No caso, é o meu. Eu quero aparecer. Sabe? Eu acho que tem uma dificuldade. Muda, né? E as pessoas te olham com uma certa... Ai, quem ela acha que ela é? Teve um dos episódios que eu falei, gente, a minha meta, meu sonho máximo, assim, minha meta é a Oprah.
Aham. A meta é Oprah. E aí, eu sei que pras pessoas é quase constrangedor alguém falar assim, a minha meta é Oprah, meu bem. E ainda, mas o que ela pensou que a meta dela ser a Oprah? Eu acho isso A fantástico. gente não pode falar que a gente quer aparecer. Tem que... Mas eu adoro. A minha avó falou, vamos menina amostrada. Aham, Eu sou amostrada desde pequenininha. E aí, quando eu me perco muito nos parênteses que eu abro, mas você falando da Oprah, me relembrou esse negócio do sonho, da elasticidade desse sonho, é muito importante. Muito! A gente pensar grandão, assim mesmo. Até de falar assim... Eu miro na Oprah, mas eu sei que eu ainda faço algo muito diferente dela, porque eu não sou Oprah. A minha particularidade ainda você... Aí eles amam. Vocês amam do tamanho da Oprah, querida. Dá licença, vou te convidar pra você no meu jardim, na minha mansão. E a gente não... libertador. Cara, a gente não pode ter um pouquinho de vergonha de falar assim, por que você tá fazendo um videocast, Elisão? Porque eu quero conversar com as pessoas, eu quero que as pessoas vejam que eu tenho esse talento. Isso. E aí, o que você tá falando da artista, né? Da atriz. Que o roteiro é uma arte, né? Escrever é uma arte. Todo mundo me vê como uma escritora. Aham. Eu dou palestra, sou uma boa comunicadora, mas vamos chamar a Elisama como especialista. Cara, ok, a Elisama é uma especialista em conversa, e por isso mesmo a Elisama é ótima como apresentadora, a Elisama é ótima de outras formas, entende? E aí é aquela coisa do tomar bola. Vocês não vão me convidar, não? Então tá, eu faço. Pode deixar, vou tomar bola. E aí, nesse eu faço, vem um estofo, um bojão pra gente, que a gente vai se sentindo mais poderosa mesmo. Muito. De realizadora. Mas eu tô trabalhando, eu vou sair daqui falando que eu quero aparecer, então. Essa vai ser... Amiga, você quer aparecer? Quero aparecer muito, muito, tá? Quando eu fiz o vídeo do casting da Globo, eu fiz um vídeo, né? Tô no casting deles, mas não me chamam pra nada, mas eu tô. E aí, eu fiz... 2, amiga. E eu falei, sonho alto, a meta é a Oprah, assim, se esse cara me chama, vocês saibam que aqui tem alguém que quer muita coisa, sabe assim? Tô querendo pouco, não, tô querendo bem alto. E aí, falando em assumir os próprios desejos, Cristiane. Como surgiu a Cristiane? Gente, eu choro de rir com a Cristiane. Amiga. Eu choro. Meu marido me manda os vídeos da Cristiane, eu mando pra ele. Às vezes amigas me mandam assim, a Cristiane é uma unanimidade na minha vida. Amiga, a Cristiane, ela nasceu... Vamos retomar Nietzsche, que você mas é completamente daquele riso que você falou uma coisa muito boa, se pega, não, se implica. E é muito, porque ele veio... inquestionavelmente nasceu dos silêncios que minha terapeuta fazia. Nem é atual. Foi a antiga mesmo. Mas a atual também, ela mantém um posto muito bem. Que é aquele momento que você acaba de falar uma coisa e aquele silêncio ecoa o que você acabou de falar. E você quase vê na face dela, ela falando assim, vou ter que usar meus filtros. E ela... E nos 5 segundos que ela tá ali, ela tá falando assim. E o que sai pra mim já é uma versão, eu falo assim, essa versão tá tão amortecida. Tá tão melhorada, ela segurou tanto. E mesmo assim doeu. Sabe? Tipo assim, quando ela pergunta assim, peraí, então você quer ou você não quer? Isso, só essa pergunta já dói demais. É assim, cara, você já sacou que eu tô mentindo pra mim. Você já entendeu? Então, calminha também. Então, nasceu desse silêncio. E o primeiro vídeo da Cristiane, eu tava até reassistindo outro dia. Ele tinha a própria Cristiane como personagem. Ah, tinha? Eu falava como a terapeuta e eu falava também como Cristiane. Não lembro. E ela era bem doidinha. Ele nem bombou, era na época de YouTube. E aí, na hora de fazer essa edição, os meus amigos que me ajudavam falavam assim, Natália, a parte da terapeuta raiz tá muito mais engraçada. Aí eu fui fazendo esses cortes, e ela nasceu daí, desse silêncio e desse aprendizado, Elis, que você estava falando sobre a risada nessa introdução, que foi lindíssima, que é de rir de si mesmo, de se distanciar para rir de si. Então, vira e mexe, eu recebo pessoas comentando e falando assim, nossa, que desnecessário, que não sei o quê. E eu, no começo, eu até me chateava, mas eu fico assim, cara, é muito compreensível que tem pessoas que não saibam rir de si. Não vão dar conta. E isso é difícil mesmo. E é triste, né? É triste. E a gente que consegue rir, a gente tem que ver que isso é um mérito nosso. É muito... Muito legal. Você já tá distante daquela coisa. Você já tá se vendo como não completamente aquilo. É isso. Eu já consegui dar um passinho e falar assim, olha só, se eu consigo fazer piada, eu não tô misturada, né? Eu já dei um passo pra trás. Tô dissociada um pouco aqui. Então, e é uma delícia... Porque tem momentos que não dá pra você rir. Eu sempre falo, rir é uma arte, mas tem momento que não dá.
beleza, vive esse momentinho aí, se acolhe. Agora, eu percebo que a cura... Eu falei isso ontem com a Janaísa, eu falei, Xande, desculpa, o Xande não quer que a gente fale cura, né? Porque não existe esse termo. Não. Mas tá. Mas que parte fundamental do tratamento, quando eu consigo pensar naquela situação de uma forma um pouquinho mais risível, quando tem uma brecha de um riso, eu falo assim, é quase uma constatação, Cara, sabe? e eu sou muito debochada, eu sou muito do riso. Então, eu preciso fazer a piada pra elaborar as coisas. É o jeito que você vê a vida, né? Eu preciso. Então, às vezes, se eu tô num lugar muito sério, quando eu sair, eu vou ligar pra minha irmã e falar, velho, eu tô com tanta piada guardada, deixa eu falar pra tu, pelo amor de Deus. Deixa eu soltar tudo aqui que eu vou infartar, eu vou ter um treco se eu não soltar tudo que eu precisava falar. Assim. Sim. Eu lembro, quando a gente era pequena, a casa, eu morava em Salvador e minha mãe e minha irmã moravam em Feira de Santana, Muito que é bom 100 o bolo, tá, quilômetros. gente? Muito bom. Meu bolo é bom. Sim, me conta. E aí a casa foi invadida, assaltaram a casa, os caras entraram, quebraram a porta de guarda-roupa, fizeram sanduíche, tomaram vinho. Enfim. E aí, a minha irmã, quando ligou, falou, irmã, a gente chegou em casa, a gente chorando junto. Ela, cara, também eles vão... Aí levaram o computador dela, que minha mãe tinha dividido em 12 prestações. Primeiro o computador da nossa casa. E aí ela falou, eles vão morrer de ódio com aquele Windows Vista. E aí a gente gargalhou, sabe? Cara, nesse momento, sério, estrelas são criadas e fadias, eu tenho certeza. Não, então assim, a gente tá no meio da merda e a gente faz uma piada junto. Ai, sabe isso assim? é tão poder... É a minha forma de tentar caminho pra conseguir viver, é essa, assim, Sim. de você rir do Windows Vista, você fala assim, cara, entendi que é uma coisa, entendi que eu tô acima disso, que eu tô conseguindo, inclusive. Tô conseguindo falar assim, desgraçado, vai morrer de ódio do Windows Vista. E a gente riu horrores, a gente chorou de rir desse dia, a gente chorrindo. Mas é isso, eu preciso do riso pra viver, sabe? Eu respiro diferente, eu sou essa pessoa que realmente chora, que gargalha de descer lágrimas, de molhar a cara inteira. Beleza. E aí a gente tá falando de riso. Você acha que tem alguma coisa que é proibidona no humor pra você? E outra, já emendando outra pergunta. Você acha que a entrada das mulheres com a caneta na mão tem mudado o humor no Brasil? Porque assim, você, a Maria Bopp, uma galera que faz, mulheres maravilhosas que pegam essa dor de ser mulher ou a dor de ser humano e vão lá e fazem uma piada que é genial. Assim, que são pouquíssimos homens que fazem piadas tão boas e um humor tão sagaz, sabe? É um humor que ele tem um refinado diferente. Eu acho que essa sagacidade, eles vêm do ineditismo, porque a gente não via essa voz falando, a gente não conhecia essa história de onde ela vinha, a gente vinha falando sobre mulheres, via eles apontando pra gente, a gente sendo a gostosa pra eles. Então, assim, eu acho que tudo que é novo, e é particularmente novo esse espaço crescente das mulheres, esse ineditismo ele já é mais interessante. Sim. Então, eu acho que também vem muito daí. Quando eu concordei muito, quando você falou genial, porque eu tava lembrando da Bopp, tá? Porque parecia assim, você falou assim, o seu amor bem genial, tava assim... Mas pode, hein? Tá bom, vai sair daqui aqui vou com dar uma esse... Olha, Cristiane! Mas Genial, sou. Eu sou genial, uai. Me conta da primeira pergunta que eu acho que eu consigo fazer o link pra voltar nessa. Como é que você tinha feito? Algo As proibidão. mulheres, Proibidão. o que é proibidão? As mulheres que eu não... Eu não sei se é proibidão, mas é algo que eu não consigo mexer muito. É na questão racial. Tipo assim, mesmo com a ironia, mesmo, né, nas tentativas que eu fiz no Cota, no Nota de Repúdio, que o Nota de Repúdio eu arrisco dizer que é um vídeo que ele nem é engraçado. Ele é constrangedor, é um riso... Ele é constrangedor. Que você, às vezes, vai rir daquele branco fazendo uma branquice, mas a página 2 não vem. Então, assim, se ficar só na inversão, que é você tratando o branco como ele sempre tratou o negro. Eu acho que isso, por um tempo, foi legal, a gente se divertiu, foi novo. Lembro de ver isso primeiro lá com os comediantes dos Estados Unidos, aqui também já tem muita gente que faz. E eu acho ousado e engraçado, mas eu acho que tem que ir para algum lugar. A inversão pela inversão, se você ficar só na inversão, você acaba que o branco tá pautando sua piada e seu conceito todo. Então, você inverte até né? Você quer zoar muito branco, mas aí você depende do branco para fazer seu conteúdo. Aí virou ele o protagonista de novo. Então, eu tenho muita dificuldade de provocar o riso falando do racismo, mesmo que seja ironia, assim. Porque quem que eu quero fazer rir? O preto, nesse caso. Aí eu vou ficar zoando esse branco. Mas eu acho que nós, pretos, a gente tem tantas coisas pra gente rir também, para além disso. Enfim, é uma dificuldade que eu tenho.
de trazer o risível para esse campo. Agora, quando estou com a família preta dos meus pais, é maravilhoso, porque a gente... Já viu aquela cena do... O noivo, casamento da noiva, uma coisa assim, que o Ashton Kutcher era o único branco da família, e eles estão contando piadas ditas racistas, e todo mundo Quando ele dá uma risadinha, ele fala assim, não. Você não. Aqui não. Você quer naquela. Então, quando tá nesse espaço, são momentos que tem muito guardado na minha lembrança, tanto lá atrás como lembrança recente, a gente ri muito de chorar, porque tá tão comprimido o que pode, o que não pode, não sei o quê, e entre a gente vai se dar uma zoada assim, a gente vai falar do pessoal que vai pra igreja do Rateté Vamos falar. Aqui a gente vai falar que esse espaço é seguro. Tem que ter um lugar seguro dessa Tem que piada, ter, né? Assim, eu tenho amigas que eu mando e falo assim, só posso mandar isso pra você. Senão a gente para de se divertir, a gente para de se zoar, assim, num lugar. Mas, então, proibido... É porque tinha coisas né, quando já é crime, o que certos comediantes fazem, eu fico tão incomodada de dividir o título de comediante com algumas pessoas. Galera, né? Porque você tem que falar assim, galera, vamos levantar um processo porque ele fez uma piada com quem tem hidrocefalia. Então você fica assim, nossa, você tem que proibir isso? Pra mim o surreal é essa parte, mas a gente tem que proibir isso. E aí tem, né? Que é igual aquela plaquinha do banheiro. Se tem placa, tem placa, tem história, né, amiga? Tem placa, então, tem história. Eu acho que são pontos delicados, eu tenho que entender. E eu penso sempre em quem vai estar rindo disso e como ele vai estar rindo. Porque do mesmo jeito que eu não quero também criar e fabricar um humor pra gente ficar rindo desses brancos. Assim, quando der, eu dou um tapinha pra gente rir aqui rapidinho. Mas não vai ser sobre isso, sabe? Você falou essa coisa do pautar, né? Assim... os meus livros, os meus personagens, os meus livros de ficção, que eu tenho um lançado e um que eu vou lançar no que vem, todos os meus personagens são negros. Sempre. Porque eu tinha um incômodo enorme de ler. E na hora que eu ia ler a descrição do personagem, eu vi uma chama? Bookstagrammer, falando disso, que ela começou a desenvolver fobia da descrição. Ela começou a desenvolver fobia de descrição, porque na hora que eu tava gostando do personagem, que eu ia descrever as bochechas rosadas, os bicos dos seios rosa, né? Você faz os olhos azuis. Já foi, os cabelos que jogam são lisos. Então, meus personagens são todos negros, mas eu não falo de racismo nos meus livros. Porque a gente tem um monte de coisa pra falar. Então, menina... Tem tanta coisa pra falar, gente. Ai, é isso. E a gente vive tanta coisa. E tem tanta gente que pega essa bandeira que é super justa, que precisa pegar pra falar desse racismo, que faz melhor do que eu. Não é meu ponto forte. Nossa, e eu penso isso também assim, não é meu ponto forte, eu compartilho, eu endosso, eu falo, quer saber, tem isso aqui, tem esse livro aqui. Eu não vou chamar esse papo, porque eu não consigo manter ele. Né? Pra aguentar, pra rebater. Tem gente que faz isso tão bem. Na minha casa eu divido. O Bruno, ele tem esse papel. Eu falei, o Bruno sabe isso aí. Ele vai te dar. O Bruno andou pesquisando. Ele até leu um livro esses dias sobre isso. Tava lendo. Mas eu também já tô chegando num ponto de paz, assim, porque a gente também é cobrado, né? Nesse lugar de você só está sendo negra. Você não tá falando sobre ser negra. Cara, putz, é isso aí. Eu gravei um vídeo uma vez falando pras pessoas isso, assim... Parem de me cobrar o que eu tenho que escrever. Eu quero falar sobre amor, eu quero falar sobre relacionamento. Aí você tá falando de educação, por que você não fala de educação para crianças negras? Você tá falando de amor, por que você não fala do amor negro? Cara, para de querer botar o que eu tô falando. Isso. Me deixa escrever o que eu quero escrever. Me deixa ler sobre o que eu quero ler. Me deixa estudar sobre o que eu quero estudar. Eu já tô sendo negra, no caso. Assim, não sei se você pode perceber. Não é um skin que eu troco. Não é um skin que eu consigo mudar. Assim, essa sou eu. Acho muito importante. Dentro do humor também, tem hora... Porque essa agonia que eu desenvolvi de ser um tema delicado para tratar como humor, eu posso até conversar sobre isso. Às vezes eu até tenho uns vídeos que eu posto que é sobre reflexão, que não necessariamente são vídeos de humor, mas ela passa pela graça, porque é o jeito que a gente vê o mundo, então vai ter ali um bom humor, mas não vai ser de fazer rir. Mas foi desenvolvido porque na sala de roteiro tinha essa expectativa muito mesmo. Queremos projetos novos. E aí, de mim, eles queriam projetos novos deste lugar. E eu queria falar, às vezes, assim, de fazer piada de pum. Sabe? Me deixa ir de pum. Eu quero rir de pum. Deixa eu escrever uma história aqui. Mas então, ela veio da favela e é negra pra encontrar com ele. Não, vamos falar. A gente tá falando aqui
os dois são da favela, mas a gente não vai estar falando da favela aqui agora, não. A gente tá falando dessas pessoas humanas que estão se relacionando, assim. Porque tira a nossa humanidade desse negócio. Exato, porque tem um lugar, que é um lugar bem grande, que todo mundo é muito igual. Do jeito que sente, no jeito que tem vergonha, no jeito que tem medo. Vamos caçar esses lugares, que aí isso humaniza. E aí, isso é uma batalha nossa, que não precisa ser assim, que não quer tirar das pessoas que fazem isso com uma bandeira o lugar que elas têm que estar, né? Enfim, mas eu tô nessa. É isso, assim, eu acho que a gente precisa de vários tipos de militância. Isso. Em vários lugares. A minha passa muito pelo lugar que eu existo. E pelo meu olhar no mundo. Assim, onde eu for, a minha fala, a minha construção, ela é de uma mulher negra consciente da sua raça, da sua cor, da sua classe. Sabe? De onde eu vim. Isso aqui não vai embora de mim. Pronto, eu tô fazendo a minha militância, cara. Agora não vem me dizer o que eu tenho que escrever, como eu tenho que escrever, por que eu não falei sobre isso, por que eu não falei sobre aquilo. Cara, é o lance do dinheiro que a gente tava falando no começo. E aí, já que a gente tá falando disso, cota. Né? Aquele vídeo... Gente, quando ele saiu, eu falei... A Natália não cansa de ser genial. Amiga, é um negócio que a bicha não cansa. Não, aquele vídeo foi o passaporte pra eu entrar pra essa vida de roteirista, né? Que eu falo que o Porta que me deu esse crachá. Porque eu tava tentando muito ser atriz. O elenco fixo. Depois da minha primeira participação no vídeo no Porta, eu tinha certeza que eles iam me chamar. Absoluta. Eu falei, você. Aí a Noêmia foi contratada para elenco fixo. E imediatamente eu senti, eu falei assim, acabou. Acabou. Era só uma, ela já tá lá. Era só uma, então eu fiquei naquele conflito de, mas eu não tinha que estar feliz por ela? Ou só vale ficar feliz quando a negra sou eu? Ela é outra negra, Mas né? a gente pode ficar feliz quando a negra é a gente. A gente pode querer que a negra seja a gente. E aí e outras mais, né? Mas assim... Eu tinha que acolher aquela minha frustração de querer estar num lugar e não estar. Claro. E aí, depois, com esse distanciamento imagina, gente... Aí eu comecei a ver um problema na própria produtora, no próprio canal. Eu falei, por que você acha que quando a Evelyn foi contratada, a Tati falou, já era pra mim? Não existiu. Então, era uma coisa... E aí, eu falei assim, nossa, imagina eu tá entrando no estúdio, aí a Noêmia tá lá. E aí, veio a ideia desse roteiro. Aí, eu mandei esse roteiro. Eu lembro que eu escrevi... um texto de rascunho de e-mail, copiei e colei pro WhatsApp direto do Fábio. Porque eu lembro que quando eu mandava arquivo fechado, e também hoje eu recebo muito, eu fico, nossa, quantas folhas tem isso aqui? Sei lá quem mandou. Então eu já mandei como mensagem. Eu faço isso com a minha editora, quando eu tô com uma ideia. E eu falo, mandei assim que você não vai falar, e vai imprimir, exato. Tá aí. Tá aí. E aí eu falei, bom, foi um risco, porque ele pode achar que... E porque realmente estava cutucando porta. Mas se tinha um lugar que aceitaria se cutucar, esse que seriam eles, sim. E aí ele falou assim, nossa, amei, tem mais? Depois dessa mensagem foi só... E tinha muita coisa ruim, inclusive. Eu falei, tem. Tem mais, sim. E se não tiver, a gente faz. E aí, depois disso, foi o primeiro vídeo que eu gravei. Foi uma catarse, porque quando eu me vi gravando o que eu tinha escrito e atuando, sabe? Foi aquela coisa, tipo... Matrix, eu criei esse lá atrás e agora tá aqui. Foi muito bom. Mas veio desse lugar de você conseguir rir um pouco daquela coisa absurda que é. Noêmia entrou, eu não entro. E é muito... Eu fiz esses dias um briefing pra falar... Numa mesa que eu vou participar sobre saúde mental. E aí, na hora que abriu, eu vi que as participantes seriam eu e mais 2 mulheres. Uma mulher negra e a outra era uma médica que é uma pessoa com deficiência. Na hora que as 2 apareceram, eu pensei, será que eu peguei o tema errado? Era diversidade? Olha aí. Saúde mental, mas eu olhei as 2 e falei, não, acho que eu fui olhar no meu e-mail. Será que eu peguei o tema certo? Assim, era diversidade e inclusão? Sabe assim, como assim estamos nós 3 aqui pra falar sobre saúde mental? A gente? Aí eu lembrei muito do Cota. Cara, é muito isso, né? A gente quer mudar, e quando tá mudando, você fala assim, gente. Mas não tem nada de estranho aqui, não? Cadê a pegadinha? A câmera escondida, cadê? Assim. Mas a gente tá num ambiente completamente... Não. E aí fizeram, assim. Me mostraram, aí a moça abriu, mostrou o roteiro, e não tocava no assunto mesmo, assim, era pra falar sobre saúde mental. E eu assim, gente, que legal, mas que estranho, né? Uau, isso existe, olha só. Quantos anos de carreira? Nunca tinha acontecido. Tanto que nas nossas conversas, por exemplo, aqui hoje,
a gente vai... Esse assunto ele vai passar pela gente. Não Porque tem ele como não tem como. Ele vai atravessar a gente, ele vai atravessar a história. O meu Nepo Baby preto vai. Vamos fazer Nepo ele vai Babies pretos. É nossa meta, Nepo Babies pretos. Entendeu? A gente tá precisando. Eu quero uma geração inteira de Nepo Babies Se vocês pretos. não vão acabar com a existência de Nepo Baby, então vai ter que ter preto no meio da história. Exato. Sinto muito. Não briga comigo, briga porque inventou o jogo. O Paulo Vieira já brinca, né? Porque ele é o padrinho do candomblé do Joaquim. Ele falou assim, Joaquim vai andar na Globo, o pessoal fala assim, sei, tá só por causa do padrinho. É por isso mesmo. É por causa do padrinho. A minha filha tem da Natália Cruz. É por causa... A minha filha tem uma imaginação incrível. Meu filho também. E eu penso, você quer escrever livro? Ela, não sei. Eu pensei, gente, já tem algumas facilidades, filha. Quero sim! É só lançou porque é filha da Elizama Santos. Exato. Pois é. Isso. E vai lotar e vai vender a R$80 Que bom que vendeu muito. Porque ela... Depois você vai ler e descobrir que ela tem um talento dela. Mas que bom que teve a Elizama Santos pra dar uma empurradinha. A gente não tem, a gente tem que sair. Exato. Tem uma música da Duquesa que ela faz a mesma perna que corre é a mesma que arromba a porta. A gente tá cansado de sair arrombando porta. Eu quero porta aberta pros meus filhos. Querida, e o tanto que eu entrei em crise quando eu comecei a ver. Porque do Porta dos Fundos começaram a me chamar pra salas de roteiro. Tipo assim, roteirista negra, mulher que faz humor. Cadê? Eles descobriram que precisava ser diversas salas. Foi como se tivesse saído uma lei. E aí, cadê essas pessoas que não se formavam ou que não estavam à vista? Então, eles começaram a me acionar e querer me dar dinheiro pra eu estar ali fazendo uma coisa que eu não tinha feito um curso pra fazer, que eu não tinha lido um livro inteiro. Então, aí eu lembro de ligar pra um amigo branco e falar assim, eu tô sentindo que eu só tô nas salas porque eu sou negra. Então, assim, aí ele falou assim, então você vai entrar nessa sala bem linda, porque o tanto de gente que só tá nos lugares que tá porque é branco, pois é. Então você use essa carta preta. Pega a carta preta e usa, amor. Você vai usar com essa tranquilidade de poder, que é essa tranquilidade que eu fico pensando assim, eu vou falar da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres, porque elas são, e não vai abrir brecha pra eu estar falando mal delas. Uhum. Mas é uma coisa que se você errar aqui, tá tudo bem, você vai ter outra chance. Você pode, no processo, ir aprendendo. A gente paga um monte de curso, você tem que chegar lá pronta. Os brancos, eles vão aprendendo no processo. Tá tudo bem, existe uma paciência diferente. Eles não ficam assim, nossa, eu vou aceitar esse personagem, se eu não entregar... Se eu não entregar, vou queimar essa chance pra sempre, nunca mais vão me chamar. Então você fica pensando assim, eu como mulher negra, de tudo subrepresentada, será que eu posso fazer publi pra isso? Será que eu posso fazer... É um desgaste mental que você passa no dia a dia, que... As pessoas às vezes só aceitam. Elas podem só aceitar. Mas eu tô entrando nessa agora. Vou lembrar do cinema pra sempre. Falar assim, não, eu vou ver esse aqui. Lembre, eu faço o tempo inteiro é um exercício que eu faço comigo mesma, sabe? Assim, que eu preciso me lembrar. Seu espetáculo que você lançou há pouco tempo chama Brasileira Média. Quem é a Brasileira Média? Amiga, Brasileira Média é uma média... Primeiro que eu me vejo a cara dessa brasileira. Né, fisicamente. Eu acho que a brasileira média, ela é uma mulher de pele escura, aí eu fiquei bem, eu até brinco no espetáculo que classe média ela não é. Ela é média em todo o resto. Mas eu já usei o média do classe média, também já me incluí. E aí eu queria também fazer uma média das pessoas, assim, dessas tias, avós. Eu tenho uma avó branca do interior de Goiás, provinciana. Eu tenho uma família preta do meu pai, a tia Aparecida, que não tá mais aqui, mas que ela foi essa figura de vó. Então, eu fiquei essa média das pessoas. Eu tenho muito claro na minha cabeça a criança que eu fui, a adolescente. Então, uma média das idades também. Agora, a brasileira média é uma pessoa que ela... Eu não quero confundir o média com mediana, mas no espetáculo eu faço essa brincadeira, que eu acho que é alguém que pode se permitir descansar, para não ser brilhante, sabe? Ele parte desse lugar, assim... Conquista... Vai na dançandinho, vai na maciota, às vezes, porque você não precisa entregar tanto. Não no sentido de não sonhar ser a Oprah, mas no sentido de não se cobrar, de não entrar nessa loucura que a gente tá de Instagram, de... Alta performance. De alta performance, e aí você fica muito frágil a qualquer crítica, porque qualquer coisa te derruba completamente, porque você sonha com uma unanimidade, porque você acha que o que você fez, com todo esforço e carinho, as pessoas vão receber dessa forma. Então você ficou muito mais frágil. Agora, se você aprende a rir de si, se alguém te chama de burro na sua cara, você vai falar assim,
Só um pouquinho. Já fui... Existem momentos. Tenho aqui alguns dossiês que podem comprovar isso. Mas, algumas escolhas minhas, nossa. Então, você não tá na mão do outro completamente. Sim. Eu acho que é mais um lugar disso, de pegar um pouquinho de cada mundo e às vezes a sua existência extraordinária não vai ser pros outros, né? Sim, ser pra vai si, ser em né? outros momentos. Bora falar de maternidade? Eu tenho uma teoria, uma ideia de que essa palhaçada que fala, ai, nasce uma mãe, nasce a culpa, me mata. Sim, a sociedade me culpa, eu não tô aqui procurando culpa, nasce a mãe, nasce uma culpada. Nasce uma mãe, já tem alguém apontando o dedo pra ela. Antes de nascer, tá na barriga, já tem alguém... A minha sensação quando eu tava grávida era que eu era um perigo pro meu filho. As pessoas falavam, você tá comendo como... Você tá andando demais, você tá sentado demais, tudo tá fazendo demais. Assim, parecia que eu tava... Meu intento era matar meu filho. As pessoas precisavam proteger o bebê de mim, no caso, na minha barriga. E aí, existe uma pressão sobre a mãe, sobre a mulher, de que ela tem que ser tudo. E neste momento social que nós estamos, a gente tem que ser tudo mesmo, né? Porque você tem que ser um excelente profissional pra você inspirar o seu filho. Isso. Mas você tem que dar atenção o tempo inteiro, meu amor. Porque como assim você vai terceirizar a sua criança? Você tem que saber a pedagogia da escola dele, que você não pode botar em qualquer pedagogia. Você não pode, porque tem que desenvolver ali coisas que você precisa saber. Então, além de tudo, você precisa saber pedagogia. Você precisa ler o rótulo de todos os alimentos. Né? Que você vai dar corante amarelo pra essa criança. Meu Deus! Você vai dar corante amarelo no copo plástico sem ser bebê free! Que é isso? Não, você não pode fazer isso. Não, você vai enrolar a maçã num plástico filme. Que é isso? Você tá destruindo o planeta e dando um péssimo exemplo pra essa criança. Então, a maternidade vai ficando cada vez mais fácil. E as pessoas vão... É lógico que a gente vai se sentir culpada, porque é impossível fazer check em tudo que dizem que a gente tá fazendo. Como é a culpa na tua maternidade? Assim, você consegue olhar pra essa pataquada toda que estão criando pra gente falar assim, não, eu não consigo atingir isso daqui. Acho que hoje, um pouco mais, assim, eu fui pega no momento, quando eu tava grávida de Joaquim, nesse lugar de tem que ticar isso aqui. E filosofias, teorias, estudos, até de maternidade, né, educação positiva, até que eu acredito em algum nível, mas o que eu acho muito, muito difícil é ver as pessoas que têm essa abordagem com a criança, com esse cuidado, elas não têm muito com a mãe, né? Tá ficando do mesmo jeito. A gente tá cobrando dessa mãe essa perfeição e essa atenção. Mas como é que vai ser esse desfraude? Nossa, a creche vai fazer junto. Não, mas... Então, assim, você não particulariza nada. E eu acho que essa mãe ela é muito pouco acolhida. Outro dia eu vi uma série e as pessoas não... Uma série de uns profissionais falando assim, se você fez essa trend com o seu filho, você tá vendendo ele por like, tipo assim, se você quer transformar o pensamento desse pai, você vai acusar ele de ser o pior pai do mundo e falar que ele tá se vendendo por like, mesmo que você ache isso, esse discurso. É essa comunicação, é esse o jeito? É isso que vai fazer esse pai repensar, ou ele vai sair desse vídeo te odiando e falar, pelo amor de Deus, e internalizar que ele é o pior pai do mundo, que ele tá vendendo o filho dele por like. Assim, se ele tá vendendo, a gente tem um problema social aí de mega exposição, que tá todo mundo nessa. Inclusive, esse seu vídeo também desse jeito é um caça-likes de alguma forma. Sim. Então, assim, vamos todo mundo... Querido ser iluminado, alecrim dourado. Você não fez isso, você não botou um banquinho numa praça. E aí a gente eu sei que a criança é menos preparada e tem menos... recursos, né? Mas se eu tô falando de um pai que também não teve isso, ele também tem alguma coisa atrofiada de recurso e de preparo para você tratá-lo, não precisa tratá-lo como uma criança que, ok, fisicamente, neurologicamente, o cérebro já desenvolveu, mas ele também não é desenvolvido, ele não tem as ferramentas que, enfim, que você esperaria que ele tivesse. Então, eu consegui sair nessa, quando eu vi que a gente estava hostilizando continuamos hostilizando as mães que fazem decisões que talvez facilite para ela. Porque tem mãe que é tipo assim, isso aqui vai me facilitar, eu preciso de facilidade agora. Aí aqui vai ter que ser um pouquinho menos, no tempo dele, vai ter que ser um pouquinho mais no tempo da vida, que é o que eu preciso agora. Eu desmamei a minha filha com 1 ano e meio. Miguel, eu estava grávida de Helena e eu amamentava Miguel. E meu peito doía, porque na gravidez eu descobri, porque eu não vou ter gravidez mais nunca, mas eu descobri as minhas gravidezes pela dor no peito. E aí eu amamentei Miguel até 1 ano e meio. E ele largou. Porque
ele me encostava, fazia assim. Da dor que era ele mamar, porque o peito doía muito. E aos poucos ele foi saindo e eu passei épocas me culpando, eu grávida, que eu podia ter disfarçado mais a minha dor pra Miguel não ter largado o peito. Olha que loucura. Helena, eu já tinha 3 anos amamentando. A Helena mamou 1 ano e meio, mas eu já vinha da amamentação de Miguel. A diferença de idade deles é 1 ano e 11. Então eu passei 5 meses sem amamentar, de respiro, mais grávida, e veio a Helena. E quando a Helena tinha 1 ano e meio, eu pensei, eu não aguento mais, eu tô enlouquecendo. Mas a OMS manda até 2 anos. A OMS ela recomenda, mas agora é mandatório. E foi um trabalho interno muito grande de pensar assim, essa amamentação é de nós duas. E pra mim não tá mais bom. Gente, tem que ter concessão, porque na vida, em todos os outros espaços, tem que ser assim, em todos os outros espaços. Assim, aqui eu entreguei menos, não que eu não podia ter me matado pra entregar mais, mas é que eu decidi não me matar. Eu só fiz essa escolha, assim, não, nesse aqui momento. Eu não vou dar a sobra, a casquinha rápida, eu acho que não vou ficar com ela. Eu vou ficar. Então, é balanceando, e eu acho que isso é tão de temperamento, da relação real que existe da mãe pro filho. Eu tenho sentido isso muito com o Joaquim, assim. Então, eu tenho conseguido jogar fora esses protocolos mesmo. E hoje o Joaquim é uma pessoa muito, nessa fase que ele tá muito, muito mais apegado ao Bruno. E eu acho que vem dessa facilidade. Ele é uma criança facilitadora, eu tenho que ficar de olho nisso. Então, o desmame dele também foi com 1 ano e meio. E também foi muito tranquilo. Eu falei assim, gente, acho que eu tô ofertando mais do que ele tá pedindo. Acho que eu tô, assim, um choro que eu não sei o que é, eu já coloco. Deixa eu parar de ofertar e ver o que acontece. Aconteceu que ele ficou bem. Ele ficou numa creche durante 2, 3 meses, que depois eu fui entender que não era o melhor lugar para ele estar. Mas aí eu comecei a ver que ele não tava fazendo cocô na creche. E elas mandavam uns videozinhos, todas as crianças brincando ele no canto. Eu fiquei, meu Deus, não é a criança que eu vejo. Aí tivemos uma reunião super estranha. E aí, mas ele já tinha adotado aquela postura resignada. Ele não chorava na hora de entregar, mas ele vinha muito feliz quando eu ia buscar. Então, eu acho que, inclusive, esse apego ao Bruno é um apego que ele já entendeu que eu tô fazendo baço em pé. Fazendo um baço, um pé, um olhinho. Nesse momento. E eu acho que ele já tá abrindo esse espaço, assim, na relação. Que até é uma coisa que me angustiou um pouco na primeira vez que eu fui buscar ele à noite, na madrugada que ele chorou. Ele quase não acorda à noite. Aí ele acordou e aí ele falou, não, papai. Eu falei... Aí eu falei assim, então tá, entreguei pro pai, fui dormir. Depois foi bom, mas na hora... Na hora é um baque. Miguel ficou sem falar comigo quando a Helena nasceu. Eu fiquei tão atormentada no início da gestação. Foi o Alexandre Coimbra que me ajudou muito. Ele falou assim, Natália... A relação de vocês já tem fundura o suficiente pra ele entender que a mãe pode adoecer. Porque eu tava, tipo, doente. Eu tava sem tempo de qualidade. Eu tava sem disponibilidade. Eu fiquei muito loucona no começo, assim. Me passando muito mal. De uma forma que eu não passei. De vomitar no início da dele. Então, hoje, eu nem sei se eu sou apaixonada, assim... não sei qual é a diferença. Se eu sou apaixonada por ser mãe. Mas se eu tivesse começado mais jovem, eu acho que eu teria mais um ou 2. Agora, pela idade, eu acho que arrebenta muito meu corpo. Eu já tô... já chega. Já é um sacrifício maior. Mas, mais do que gostar de ser mãe, que eu não sei o que é ser mãe, assim. Eu gosto de ver esse ser existindo. Eu acho fascinante. É incrível. À medida que eles crescem... Exato, ele tem só 2 anos. Eu fico imaginando você tocando. Ele tá se aproximando mais do pai, porque é da fase. Os 2 anos é uma fase que ele vai se aproximar mais do pai. Que bom. Porque você vai precisar que se aproxime do pai. É tão bom. Não é? Meu filho tá nesse momento que a gente tá gravando, ele tá no Piauí, numa viagem com a escola. Tenho quase uma semana sem falar com ele. Olha aqui. Tô tão ansiosa pra ele chegar. Porque eu sei que ele vai chegar e ele vai me contar tudo que ele viu e vê-lo existindo. Exato. Sabe, assim, o que passa na cabeça dele, o que você experimentou. Eu cheguei na escola pra deixá-lo, pra pegá-lo esses dias. E aí um colega passou e falou, tchau, Big Mike. Aí eu olhei pra ele e falei, Big Mike é você, filho? Aí ele, eu te chamo de Big Mike aqui? Ele, E eu fiquei, quem é Big Mike, cara? E não, né? Quem é Big Mike? Seu nome é Miguel. Foi
quem é Big Mike? Assim, eu queria saber quem é Big Mike. Essa pessoa, sabe? É porque ela veio da gente, então é difícil a gente fazer. Então, quando a gente consegue fazer lampejos dessa pessoa existindo fora! Ela fazendo conexões que a gente não faria, que a gente não faz, de personalidade. Ah, aquele foi resiliente, aquele foi resignado, aquele... É muito genial, eu acho lindo, sabe? Assim, eu acho que... Big Mike, eu fiquei assim o dia inteiro, Big Mike. Aí eu cheguei em casa, amor, sabia que chama o Miguel de Big Mike? Mesmo. Porque ele é muito alto, né? Chama o Miguel de Big Mike, ele é Big Mike. Quem será Big Mike? Eu fiquei a vida inteira assim pensando no Big Mike, sabe? E aí, que a gente precisa acabar, né? Em algum momento a gente precisa acabar. Mas eu tenho uma pergunta, depois a gente vai fazer daquelas perguntas rapidinhas que ninguém gosta de responder, mas que eu adoro fazer, e como não sou eu que tô respondendo. E é o seu programa. O programa é meu! Tá vindo a Tereza. Uhum. E você é mãe do Joaquim. Qual é hoje? Você fez um vídeo sobre a primeira gravidez e a segunda gravidez, que eu ri muito. Sim. Qual é hoje o seu maior medo quando você pensa assim... Nossa, o medo da mãe de dois. Quem vai ser essa mãe de dois? E em relação a essa experiência nova, que é educar uma menina. Se você tem o pensamento assim, vai ser diferente. Porque eu tenho dois também. A mesma coisa quase que você, um menino e uma menina. A diferença deles é 1 ano e 11 meses. E o meu puerpério de Helena foi um puerpério muito difícil, porque eu quis ser a mesma mãe de Miguel pra Miguel. E a mesma mãe de Helena, que eu fui pra Miguel pra Helena. Tá. E obviamente não deu certo. Porque tinha uma Elisama só. Né? Então assim, a Elisama não conseguia ser 100% pra ninguém. Sim. E eu passei um tempinho ali, que legal falar isso pra uma grávida que tá perto de parir. Mas eu passei um tempinho assim, muito oportuno. Pode falar. Eu passei um tempinho assim, achando que eu era uma excelente mãe pra um e que virei um prato de bosta pra dois. Até eu entender que, cara, essa é a vida deles, eles têm irmãos. Parecia que eu queria fingir que eles não tinham irmãos, sabe assim? Eu queria ser a mãe pra Helena não sentir faltas nenhuma falta, e a mãe de Miguel, como se Miguel não quisesse sentir nenhuma falta. E, cara, não. Eis ali a Elisama, que era mãe de dois, e a vida deles era, vocês têm irmãos. Então, foi um medo muito grande pra mim, que depois do 3º mês ali que eu entendi que morreu a mãe de um pra chegar a mãe de dois, eu fiz as pazes com ela. Então, temos aqui uma mãe de dois, que ela consegue ofertar isso aqui. Linda, amiga. O processo dela é rapidíssimo, tá, gente? Em casa não é assim. Em casa não vai ser 3 meses. E veio uma diferença muito grande do menino pra menina. A diferença da forma que as pessoas falavam com eles, desde muito pequenininhos, mesmo a diferença de idade sendo tão pouco, sabe? Do que as pessoas cobravam, do que as pessoas não cobravam. E eu me vejo muitas vezes falando com o Miguel, ei, menos. Um pouquinho menos. E com a Helena, ei, sustenta seu desejo. Fala com a voz forte. Fala o que você quer, filha. Fala o que você quer. Imposta a tua voz no que você quer. Sustenta seu desejo. Essa é uma das frases que a Helena mais ouve na vida. Se ela levar isso pra existência dela, eu tô feliz. É isso, sustenta seu desejo, filha. Sustenta seu desejo. Que é um exercício que precisa ser feito, sabe? Que o menino, ele já tá... O mundo fala pra ele sustentar o desejo dele. E a menina, o mundo fala pra encolher. Então, o meu exercício com ela, quando ela tá toda... Seu papel não é cuidar da mamãe agora, filha. É uma mãe adulta, eu cuido de você aqui, sabe? Tem um exercício que eu não tinha com ele. Não sei se eu só tô plantando dedinhos na cabeça da Natália. Dedinhos novos. Eu tinha uma idealização muito grande na primeira gravidez. Eu tinha certeza que era menina, certeza. E o Bruno também. Eu lembro que quando a gente foi fazer o ultrassom, aí o médico falou assim, se eu pudesse chutar, eu chutaria um menino. A gente tentou dar uma disfarçada. Menino. Mas a gente foi tomar café, ninguém falava nada, só os garfos. Mas eu me surpreendi muito positivamente sendo mãe de menino, porque é mais fácil. É muito mais fácil. Porque a sociedade cobra muito menos. Eu já tô pensando, furar a orelha dela quando ela nasceu, não. Você tá entendendo? Antes dela nascer, já tem questõesíssimas de signo. Vou demarcar aqui, não vou. E o menino é assim... Sim. Você não tem nem muita opção de roupa, você não tem nem opção de roupa. Que ninguém cobra o negócio de perninha fechada. Nada. E limpar é tão fácil. Isso que eu ia falar também. Meu Deus, nunca sou, Joaquim. Limpar a menina é tão fácil, bebê. Pra baixo, pra cima. Tá limpo. Penso nisso. Agora, no geral, essa segunda maternidade já tá me curando de alguma forma, porque eu nem tô muito... Agora que eu vou viver nessas últimas semanas, viver pensando na gravidez. Não tem tempo, né? Eu fui pensando assim, o que dá pra fazer antes dela nascer? 22. Ela em um dia tava andando. Eu vou andando!
pega essa latinha pra mamãe. Ela tá andando, deixa eu filmar, ela tá andando, amor, ela também, filha. Menina. E aí, a minha terapeuta, inclusive, estava fazendo esse exercício, assim, vamos trazer um pouquinho pro palco, que tá muito no bastidor. E aí, eu também não queria me sentir culpada de estar deixando isso no bastidor, porque eu tava num momento lindo de criação e de apaixonamento nos trabalhos que eu tava. Então, assim, eu não tô tão... Eu acho que eu vou sentir mesmo quando eu vi, Porque essa mãe que a gente teve volta muito grande quando a gente vira mãe, né? Então, isso aconteceu muito com o Joaquim. Isso melhorou muito a relação com a minha mãe. Talvez tenha uma surpresinha aí, porque o Joaquim é um menino, então é muito diferente. Já é muito diferente de como a minha mãe fazia comigo. E de como a minha mãe faria com o homem. Sim, que é claro, como ela faria, como ela fazia com sobrinhos, enfim. Ela não teve filho homem, mas é claro. Agora, uma menina, talvez eu me veja reproduzindo coisas que eu escutei, lembrando de coisas e querendo fazer diferente, né? A relação com cabelo, que até hoje, minha mãe que tem cabelo liso ainda é problemática, ainda respinga nos meninos. Então, vamos esperar. A minha sensação é que é muito curativa a segunda maternidade. A minha sensação também. Muita. Assim, Miguel, eu saía toda cheia de coisa. Helena, eu lembro de Helena recém-nascida, eu tive que ir resolver alguma coisa no INSS na época. Eu troquei, abri o banco, deitei lá no banco, tinha dias, sabe, assim. Troquei lá no banco, eu tomava banho no colo, tinha uma facilidade. Querida, me ligaram pra fazer não era nem teste, era quase um convite. Assim, um convite pra você fazer um filme, nanana. Eu falei, o mercado tá me vendo como atriz? Quero. Aí ela, mas sei lá, Manaus, em novembro. Aí eu, que dia lá, Natália? Natália, vamos... O pessoal tomando vacina pra ir pra lá. Você vai com seu filho sem... E eu tava assim, cogitando. Falei, calma, será que não dá? Sling, se ele for comigo, a gente... Aí depois eu falei em voz alta e realmente... Você ouviu? Cristiane! Mas... Você ouviu o que você falou, Cristiane? Deixa eu só retomar. Você quer sair comigo menos de um mês pra gravar. Enfim... E aí eu tô recuando, mas não tem muito espaço pra idealização ainda, talvez isso seja melhor pra ela e pra mim. Pra mim foi muito libertador essa parte de... Eu não vou matar. Então, assim, essa parte aqui que eu tinha muito medo, eu botava Miguel, vai morrer. Também, Eu falei assim, não, peraí, matar eu não mato, não. Assim, quero que ele tenha uma vida muito melhor, não quero que ele só seja sobrevivente. Isso. Mas o medo de matar, ele foi embora. Isso. E que é muito libertador. E pra mim foi muito libertador ser uma menina. Assim, eu comecei a usar batom escuro depois de Helena. Eu fui comprar... Helena tinha 2 meses, estava no Sling comigo. E eu fui comprar um presente para um amiguinho de Miguel para um aniversário que a gente ia. Levei Miguel para todos os lugares. Miguel tinha 2 anos, ele tinha que sair de casa. Então, ela saiu desde uma semana de vida. Ela tava rodando o mundo. E aí, a mulher me ofereceu um batom. Ah, nossa, estamos na promoção de batom. Ela pegou um batom vermelho. E eu fiz, não usa batom vermelho não, meu. O tamanho dessa boca. Quando eu fiz o tamanho dessa boca... que eu olhei, Helena, a boca igualzinha a minha. Que ela tem a boca igual a minha. Fiz, moça, me dá batom vermelho. Ai, rápido, né? Didático. A vida é didática. A vida desenha pra gente. Não, me dá batom vermelho, que ela vai herdar a boca da mãe, mas não vai herdar esse trauma da mãe, não. Ela vai usar o batom que ela quiser. Nossa, é muito comum na nossa família, sabe? É isso mesmo. O que ela quiser. E foi muito libertador pra mim. Tem uma menina, tem me libertado todos os dias, sabe, assim? E eu falei, hoje de manhã, no café da manhã, eu parei minha amiguinha. Porque ela é minha amiguinha. Eu parei uma amiguinha. Ela faz bem pra autoestima, sabe? É um negócio que é uma relação... Eu tenho uma relação excelente com os meus filhos, com os 2. E a menina, a gente tem essa relação de liberdade da gente, sabe? É dar um colinho pras nossas meninas. Pras nossas meninas que odiavam o cabelo, meninas, assim. A gente precisa acabar, mas eu continuo conversando muito. O TP já subiu, o Monstro da Elisama faz as últimas perguntas, né? A Mônica já passou aqui 3 vezes. Essa é a parte 2. Ela tá perto de infartar. Mas eu tô com tempo. Eu tô com tempo, equipe. Mas eu juro que eu tô acabando. E aí, eu tô com tempo. As pessoas não entendem isso. Gente. É o nome desse negócio. Eu só vi que eu tava com tempo. Só por isso, foi isso. Então. E eu acho que agora eu puxei o microfone. E a Helena, ela tem... A gente viveu uma situação tão interessante. Eu sempre tive muita vergonha no meu cabelo. Né? Cabelo sempre foi um trauma. Pentear cabelo, né? Todas as coisas que a gente conhece bem. E esse ano ela mudou de escola. E quando ela foi escolher
as coisas da escola, a gente arrumando, ela falou assim, mãe, você faz trança no meu cabelo? Que eu aprendi a fazer box braids pra fazer box braid no cabelo dela. Eu faço box braid dela. Eu queria muito aprender. Viva o YouTube. Aprendi a fazer box braids e ela fez, mãe, eu quero roxa. Batendo na bunda. Você faz pra mim? E aí eu olhei pra ela, Nath, fiz, quando a Elisa minha ia ter coragem de falar que quer trança roxa batendo na bunda pra entrar na escola nova? Sabe? Eu ia querer, sei lá, um coque. Um negócio que esconde o meu cabelo. Mãe, faz escova no meu cabelo pra eu começar a aula. Vê lamando aquele cabelo, aquela pele. Nossa, já, né? É um negócio afago, que né? cura de um jeito que, assim, eu sei que você vai ver isso. E como é incrível. Então tá, mas ó, antes que a equipe parte, que eu tô com tempo, mas eles... Aparentemente não. Vamos pra... Vou fazer perguntas, você responde com uma frase, uma palavra. São perguntas simples. Tá bom. Um momento inesquecível. Ai, a gente acabou, desembocou aqui da maternidade, vou ter que falar, que foi quando o Joaquim saiu de dentro de mim. Foi muito inesquecível, porque foi um misto e não foi, tipo assim, nada perto do que eu pensei. Eu olhei e só falava assim, meu Deus, esse menino parece com quem? Foi mesmo assim, nossa, mas não parece comigo, né? Mas é inesquecível, assim, a sensação é inesquecível. Miguel nasceu de pele clara, né? Então, ele é um de pele clara. Toda hora que ele sabe assim, mas ele é branco. Eu olhei pra ele é branco. Eu lembro que eu fiquei assim. E no vídeo, meu marido chega, eu tô deitada na banheira, ele é branco, amor. O Joaquim tem a pele mais escura do que o seu, mas ele nasceu também com a pele muito mais clara. Ele nasceu com a pele muito clara. Assim, ele é branco. Ai, gente, então tá. Um sonho realizado. Ai, viver de arte. Quero viver melhor, mas vivo de arte. Isso já é muito realizado. Nossa, um sonho é realizar. Viver melhor de arte. Exatamente. Viver, luxar de arte. Luxar com a arte. Isso. Já realizei o sonho de viver com a arte. Vamos luxar com a Luxar arte. com a arte. Um lugar. Um lugar? Menina, a varanda da casa dos meus pais, assim. Aquele lugar. Um livro. Eu queria muito falar do... Vou citar dois roubando. Eu queria muito falar do último que eu li, da Socorro Arcioli, que é do... A Cabeça do Santo Não, ou Oração para Desaparecer? Só que como ele já está sendo muito falado, não vou ficar sem peso de não citá-lo, e eu fico... Ele é incrível. O que mais me pegou foi o... Nada Digo de Ti que em Ti Não Vejo, da Eliana Alves Cruz. Aquilo ali é Nossa, esse eu não li ainda. É um romance histórico e, nossa, muito. Assim, esses dois me pegaram na carne de uma forma muito, muito recente e especial. Eu quero ler isso daí. Sim. Um filme. Um filme é o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu assisti domingo com as crianças. É as crianças já estão começando a aprender as falas. Não tem como. Eu boto a série pra poder ter a parte da cachorra que descome o dinheiro, que não tem no filme. E eu Sabe preciso... o livrinho que tem... na verdade, é não, 3 autos de teatro mesmo. Eu chegava a decorar, chegava da escola e lia esse livro. Eu tenho as falinhas decoradas também. Aí eu beijo a série pra ver a cachorra que descome dinheiro, porque eu adoro a cachorra que descome dinheiro. A gata que descome dinheiro. Um medinho, que eu vou perguntar no medão. Então, assim, um medinho. Um medinho que não é tão grande. Medinho. Serve medo ridículo, tipo, eu medo de galinha. É ridículo, mas eu tenho. Às vezes eu penso nos medinhos agora, eu não sei. O medinho que eu tô agora é de pegar alguma coisa, de alguma alguma... Amiga, pô, uma grávida, nem medinho um negócio desse. Uma dengue. Uma dengue. Eu tive dengue recentemente pela medão. Não é medinho, é medão, é medo desesperador. É porque ele não tá me tirando de mim. Ai, que bom. Mas é um medinho. E um medão? O medão, menina, eu tenho medo que o Bruno morra. Tô com muito esse medo agora. Porque ele viajou pro Rio para trazer o carro, eu ficava acompanhando a localização, aí ele parava um tempo, eu já colocava no Google, acidente da BR-040, altura do posto, não achava nada. Então, assim, eu percebi esse medo nessa viagem, e eu acho que é um medo porque a gente tá segurando muito a ponta um do outro, então eu fiquei assim, se eu ficar aqui sozinha, eu vou... Tô muito ferrada. Tô com esse medão. Eu tive esse medo quando eu tava grávida de Helena. Na segunda gravidez foi uma maravilha. Eu tava grávida de Helena, eu descobri a gravidez quando o Isaac tinha acabado um contrato onde a gente morava em Ilhéus. Então a empresa falou: a gente não sabe em que lugar do Brasil a gente vai mandar vocês. Então eu tava grávida, eu não sabia nem onde eu ia parir, nem onde a gente ia morar.
Olha que legal. O roteirista da vida, ele é muito legal. Eu acho sagaz. Né? Ele é sagaz. E aí, eu decidi que eu ia parir na casa de uma amiga em Salvador, porque nos dois nasceram em casa, né? Foi parto domiciliar. Meu amigo em Salvador, porque independente de onde estivesse, eu ia achar um voo pra ir pra Salvador. E a gente não sabia onde ia morar. E aí, uma semana antes de Helena nascer, assim, que eu já tava com 37 semanas e eu tinha sonhado, eu sou muito bruxa. Ai, que tudo, você já me fala. Eu sou muito bruxa. Então, de Miguel, eu sonhei que era um menino, que o nome era Miguel. Eu falei, amor, eu tô grávida, é um menino, ele quer chamar Miguel. Você acha que você gosta do nome Miguel? Ele gosta, mas você não tá grávida, não. Eu falei, tô assim, é um menino, pode confiar. E de Helena, quando eu descobri a gravidez, eu fiz o nome dela, ela é uma menina. Ele é porque você quer uma menina, você... É uma menina, confia, é uma menina. E aí, eu tinha sonhado com a Helena, com uma amiga que tava grávida antes de mim, parindo e falando, você vai parir daqui a 3 meses. E aí eu acordei, era a mesma equipe que eu fiz, 20 de julho vocês se salvam aí, porque a Helena vai nascer 20 de julho. Tanto que até hoje é piada da equipe, que elas falam que eu tive um parto natural programado. Porque eu entrei em trabalho parto dia 20 e ela nasceu 21. Aí, eu tenho todos os e-mails falando que vocês segurem aí, que vocês fecham a agenda que ela vai nascer dia 20. Mas diz que sonho é batata. Minha filha, eu sou... E aí, isso era assim, uma semana antes do dia 20. Eu já tava na certeza que eu ia parar dia 20. E ele viajou, eu teve uma proposta de trabalho, porque a empresa ainda não tinha decidido pra onde ele ia, então vamos fez uma entrevista. E ele fez uma viagem longa também. A despedida parecia que ele ia morrer, eu só fazia chorar. Não, eu já tava. Aí ele foi embora e eu chorando, e pra Miguel não ficar desesperada, mas eu chorando, eu tinha certeza que ele ia morrer. Não, eu superei até o constrangimento. Falei, foi um mês legais, então eu falei, Bruno, como é que tá o seguro de vida? Você fez a divisão nova? Porque... A divisão antiga era a mãe com tanto, agora eu já tenho 2 filhos. E ele falou, você tá falando sério? Eu falei, não, mãe, eu vou ficar triste, viúva. Tem como a gente ver isso aí? A gente pode ver. Sério, pra mim era muito real. E eu chorei tanto que ele disse que foi o caminho chorando, porque ele tinha certeza que eu tava... Como eu sou muito bruxa, ele fez, pronto, a Elisama sonhou, a Elisama tá querendo me cuidar, eu vou morrer mesmo. Ai, gente. Já já se despedindo da vida, coitada. O seu prato preferido? Ai, lasanha. Sou bem facinha. Ai, isso é facinho, amiga. Vou te chamar pra almoçar lá em Tá casa. bom. A lasanha do meu marido é uma delícia. Tá. Um cheiro ou um gosto de infância? Ai, picolé de groselha, aquele bem rosa, assim, bem de infância. Gosto de infância, né? Sabe que eu tenho uma sensação física de infância. Aquela florzinha que é bem pequenininha, vermelhinha, desse tamanho, você corta ela, sai um leitinho. Você sabe qual é? Não. Aí eu tocava e ela ficava colando na minha mão, assim, tinha no caminho da escola. Se eu olho aquela flor, eu consigo sentir na mão. Menina, assim. a minha infância é defasada disso. Não sei que flor é essa. Um desejo pro futuro. Eu quero conseguir continuar trabalhando no meu ritmo. Assim, eu não quero sucumbir a um ritmo... Eu não quero me acelerar de novo. Desde que eu consegui frear e fazer as coisas no meu tempo... Eu nunca mais voltei para aquilo. Então, o desejo é que eu consiga viver essa vida com os meninos. Eu penso muito numa casa, que eu não sei onde ela é. Aqui em Cotia. Em Cotia. Já lhe falei, você é minha vizinha, Mas cara. é isso, eu penso numa tranquilidade, assim. Eu quero ter história mais dentro de casa do que fora, sabe? Eu quero conseguir também trabalhar mais no vivo do que no vídeo. Vamos ver, é isso aí que eu quero. Mais sangue. Amiga, obrigada. Eu amei tanto. Eu amei. Tanto, eu tô aqui. tanto. E aí, desculpa meu silêncio, mas foi uma terapia pra mim. Você é boa nisso. Tô boa nisso. Tá vendo, GNT? Eu sou boa nisso. Em várias outras coisas. Sério, muito sucesso. É só o começo. Eu tenho certeza que eu vou falar assim, gente, eu fui grávida, sabe pra onde? Pro primeiro programa da Oprah Brasileira. Da Oprah Brasileira. A Oprah vai querer ser Elisama. Obrigada, amiga. Obrigada. E você que acompanhou o nosso papo, por favor, compartilhar, mandar pros amigos, mandar pra todo mundo, porque, né, ajuda a amiguinha aqui a virar Oprah. Um beijo e até o próximo.